desafio, por maior que seja a tribulação, por maior que seja naquilo que nós vemos, sem ter assim nenhuma esperança de ser reconstruído, de se fazer, em quantas coisas nós nos olhamos na nossa vida, que aos nossos olhos é impossível, situações impossíveis, e a mão do Senhor trabalha, o Senhor faz. Olha o testemunho da irmã aqui, pensa bem, uma rajada de tiros, criança, e a mão do Senhor atrás, e a mão do Senhor atrás. Aleluia. Talvez esse tiro tenha pego para ele nunca esquecer. Ele sempre vai fazer assim e vai fazer, porque se não tivesse pego nenhum, a gente não sabe como que o Senhor trabalha, como que o Senhor faz. Mas todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que creem nele, que ele está do lado para socorrer. Nós vemos aqui, como eu disse, nós temos a certeza, a convicção, senão seria em vão a nossa fé, seria em vão a nossa oração. Se nós dobrarmos o nosso joelho e não termos a convicção de que o Senhor vai nos responder, que o Senhor vai nos fazer, não adianta orar de manhã, orar à tarde, orar meia-noite, ficar lá meia-noite, estou orando e tá lá, se não temos fé. Aleluia. Se nós não temos a convicção de aquilo que eu deixei nos pés do Senhor, Ele é fiel para responder. Ele é fiel para nos ouvir. Meu Deus. E nós não temos que temer, porque Cristo estava no barco. E os discípulos lá temeram, o Senhor levantou. Se Jesus dormiu, é porque ele estava como homem ainda. Ele dormiu, mas na segurança que Deus estava cuidando daquele barco. Então ele não tinha o que temer. E ele achou que, assim, na concepção de Jesus, na preparação dos discípulos, ele achou que os discípulos já estavam preparados para isso. Cristo estava no barco, eles com medo. Irmãos, e quantas vezes na nossa vida Cristo está no barco e nós temos medo? Nós somos inseguros. Não vai dar certo. Eu não vou conseguir. Não vou conseguir. E não é assim. Jesus já estava preparando os discípulos, já era para eles serem bastante fortes e ter atitude. Eles mesmos, a hora que vissem aquela tempestade no barco, era para eles falarem: não vamos temer, ó, o nosso mestre está aqui conosco. Assim como o nosso mestre fez tantos milagres, que os nossos olhos contemplaram, viram. Você acha que o Deus também, que Jesus nesse momento não vai nos socorrer e não vai nos ajudar? Aleluia. Aleluia, Jesus. Mas eles temeram, ficaram com medo. Temeram. E não é isso que o Senhor Jesus quer de nós. O Senhor Jesus quer de nós que nós tenhamos fé. Ele está no nosso barco. Eu estou repetindo bastante. Aleluia. Ele está no nosso barco. Ele está no comando da nossa vida. Aleluia. Nós não precisamos temer. Aleluia, Jesus, ele ficou até decepcionado com os discípulos. Ele foi lá, repreendeu o mar acalmou. Mas ele chegou para os discípulos e falou o quê? Pouca fé. Homens de pouca fé. Olha o teste dos discípulos, passaram no teste e estavam do lado do mestre. Mas graças a Deus, irmãos, graças a Deus, que o Senhor Jesus, Ele nos instrui a confiar nele. Glória a Deus. Em todo tempo, em todo tempo. Aleluia, em Jesus. todo tempo o Senhor está conosco. O Senhor está na alegria. Aleluia. O Senhor está conosco na festa. Aleluia. O Senhor está conosco nas lutas, na dificuldade, no luto. O Senhor está conosco. Em
Em todo tempo o Senhor está conosco. Então, quando nos sobrevier uma tempestade, não vamos nos curvar diante da tempestade com medo. Aleluia, Jesus. Eu não vou vencer, eu não vou conseguir. Meu Deus, eu estou perecendo. Mestre, não se te dá que pereçamos. Que eu pereço, a minha família vai perecer. Oh, meu filho, Senhor. Oh, Jesus, aconteceu mais uma coisa, meu filho, meu marido, o meu serviço, a minha causa, seja qual for. Irmãos, nós vamos ficar firmes, como a pastora falou hoje. Olha, no Vale dos Ossos Secos foi profetizado para eles viverem. Aleluia. E eles viveram. Dá para imaginar? Dá para imaginar isso? Muitas vezes eu fui num cemitério que era próximo da minha casa. E de vez em quando eu ia lá. E uma vez, por curiosidade, eu entrei numa casinha que tinha lá. E quando eu olhei, era só ossos. Aí eu lembrei dessa parte. Meu Deus do céu! Olha, meu Deus do céu, você já pensou profetizar e no meio daqueles ossos lá sair a cabeça e certinho aonde está, porque é tudo solto aqui, o dedo também, né? Agora você profetiza. E vós vivereis, quer dizer, foi dado fôlego de vida para viver. Aleluia. E é isso que o Senhor quer de nós. Amém. Que nós venhamos a profetizar. Amém. O adversário, ele se levanta na nossa vida muitas vezes, mas ele levanta para cair. Amém, Jesus. Nós não precisamos de ter medo. Nós somos instruídos como os discípulos. Aleluia. Em todas as circunstâncias. E muitas vezes nós estamos errando da maneira que, falando assim do começo do ministério, quantos que faltou fé, os discípulos mesmo. Mas nós temos que buscar sempre no Senhor também a fortaleza, para nós mantermos Jesus. A nossa fé como um pedestal assim dentro de nós, ó. Tá assim, mas vai melhorar. Aleluia. Eu tenho fé que vai melhorar. Eu tenho fé que as coisas vão ser assim, como da vontade de Deus, como Deus tem falado comigo. Como Deus tem usado circunstâncias. O Senhor fala conosco de diversas maneiras. Eu nunca me esqueço, irmãos. Eu vou dar um testemunho assim, ó, de quando eu cheguei aqui, a primeira vez que eu vim no culto, que eu sentei ali, e deu certo que logo que eu cheguei, eu acho, hoje eu analisando assim, eu acho que era o irmão aqui das missões. Pastor João. Eu acho que é, o pastor João é ele que canta. Então, ele cantou um hino. Olha, na hora entrou no meu coração. Na hora. Eu tomei posse. O Senhor falou comigo aquele dia no hino. Eu tomei posse, eu coloquei na minha Bíblia. Todo dia de manhã eu lia naquela frase que falava de família. Profetiza para a sua família. Declara que a sua família... Eu preciso até perguntar para ele o hino, sabe? Que o papelzinho sumiu, mas a bênção ficou. Viu? A bênção ficou. Aleluia. Porque eu estou pedindo algo para o Senhor. Pedir para minha família. O Senhor já derrubou muralhas. Aleluia. Depois que eu estou aqui, o Senhor já fez coisas grandes e firmes. Sabe? Então a gente tem que ficar com os ouvidos atentos. O Senhor fala. O Senhor usa uma criança. Amém, Jesus. Uma vez, eu estava passando por uma dificuldade muito grande. Oh, irmãos, não é que eu estou falando do meu eu, não. Mas às vezes a gente tem que contar as experiências que a gente passou, né? Às vezes a gente conta de outros, mas a gente tem umas experiências com Deus também. Uma vez eu estava numa dificuldade muito grande. E ao ponto assim, ó, que eu entrei no quarto e avisei. Falei, ó, não estou para ninguém. Ainda usei esse termo, só se Jesus bater na porta. De tão que eu estava assim. Não demorou muito, entrou minha netinha, pequenininha assim. Chegou e falou assim para mim,
Vovó, a senhora falei, vai para lá que a vovó está quietinha. Ela falou, vovó, levanta-te porque ele te chama. Ei. Ele chegou. Levanta-te porque ele te chama. Meu Deus, ele chegou. Viu? Quando eu vi, eu estava sentada na cama. Foi assim, ó. Então o Senhor usa, o Senhor faz. O Senhor faz coisas grandiosas. E quando eu me levantei, eu fui para a igreja, que eu morava perto da igreja. Ai, como é gostoso morar perto da igreja. E eu sinto falta. Eu até já medi para ver se não dá para vir a pé, viu? Quem sabe? Mas, pois é. Mas fui para a igreja, corri, fui lá buscar o Senhor. A minha aflição era tão grande, o meu desespero era tão grande. Cheguei na igreja para orar. Quando eu cheguei na igreja, a irmã estava lavando a igreja. Falei, ai, Jesus amado, e agora? Aí eu pedi para ela, eu falei, eu posso ir na salinha ali em cima? Ela falou, pode. E fui. Cheguei lá, sentei. Falei, Senhor, eu quero uma reunião contigo. Sentei numa salinha da escola dominical. Tinha as carteiras assim. E eu falei, Jesus, eu quero uma reunião agora, eu preciso. Eu preciso, Senhor. Pai, senta aqui. Filho, senta aqui. Espírito Santo. E essas cadeiras de anjo que vão ser agora testemunho do que eu tenho para contar para ti. E ali contei para o Senhor. Chorei, contei. Não foi oração, foi diálogo. Falei, Jesus, está passando assim. O Senhor está vendo, meu Deus, como que é? Senhor, olha a situação. Jesus, e agora o que eu faço? E agora o que eu faço? E fui ouvindo, peguei a Bíblia, saiu. Do homem, a preparação do coração de Deus e a resposta da boca. Era algo que eu não queria. Nossa, fui embora feliz, fui embora justificada, porque o Senhor falou para mim, olha, a resposta vai vir para mim. Né? A preparação do coração, lá estão tudo se preparando, mas a resposta Deus vai dar para mim, ó, vai ser a favorável. E fiquei sensível, aguardando. E vou falar para as irmãs, não foi favorável a mim. Foi favorável à causa que eu estava tão afligida, tão desesperada, achando que o mundo fosse acabar. Desesperada, já não vendo Cristo no meu barco. Até que eu o enxerguei. Então a gente deve estar preparada também, porque tem momentos que nem sempre o Senhor nos responde da maneira que nós queremos. Mas eu digo para vocês, a maneira que Deus responde é a melhor do que a que nós pedimos. Aleluia. Porque aquilo que eu estava buscando, que eu achava que não era bênção, é bênção na minha vida até hoje. É bênção que está acompanhando até hoje. Mas no momento eu achei que não era. E era assim. Então o Senhor Jesus, Ele é maravilhoso. Nós temos que, assim, olha, o teu reino, é o reino, é deixar Deus reinar em nós. Aleluia. Deus sabe tudo de nós não sabemos. Nós não sabemos nada de nós, e o Senhor Jesus, Ele sabe, Ele conhece. Ele conhece, e às vezes nós nos afligimos por quê? Se nós estamos na mão dEle, se nós somos os filhos dEle. Por que nós vamos nos desesperar diante das situações, diante dos problemas que nós estamos passando, ou que ainda nós vamos passar? E é assim. Então nós devemos mesmo ter a convicção, ter a certeza que Deus é conosco em todas as situações da nossa vida. Hoje está difícil, amanhã vai estar melhor. E pensarmos assim, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Aquilo que eu pedi para o Senhor em reunião, achando que era favorável a mim, não, contribuiu para mim, porque eu amava a Deus. Eu amo a Deus. E é assim na nossa vida também.
Então que nós não venhamos a desfalecer, que nós venhamos a buscar o Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, mas buscar ao Senhor e viver aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Ele nos ensina. Porque Deus se entristece. Deus se entristece